Todo cristão precisa ouvir essa palavra. Todo cristão precisa assistir essa pregação. Então eu te peço, em nome de Jesus, o máximo de atenção, para que você possa compreender tudo aquilo que o Espírito de Deus quer falar contigo nessa noite. E que você possa replicar, compartilhar esta mensagem. Em nome de Jesus, esta pregação todo cristão precisa ouvir. Mateus capítulo 21, verso 12 ao verso 15, diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Amém? Preste bem atenção na palavra dessa noite, porque todo servo de Deus, todo evangélico precisa entender, ouvir, compreender esta palavra. Antes de entrar num contexto, eu queria fazer algumas considerações para que você não venha entender errado e julgar os outros errado. As considerações que eu quero fazer é que não é errado um pastor ele ganhar bem, não é errado o pastor ele ter o salário dele, não é errado ele ter o carro dele, a casa dele, não é errado ele ter um salário da igreja. Eu faço essa consideração para que vocês não tenham a impressão de que pelo fato de eu não ganhar bem ou não ganhar alto salário, isso não quer dizer que eu seja o certinho, o perfeito, e aquele que ganha seja errado, injusto. Não. Abaixa só o celular aí, alguém aí, por gentileza, criança. Então, eu quero fazer essa consideração, essa ponderação, para que você, ao tomar conhecimento que X pastor ganha um salário tal, você não venha julgar ele como um corrupto, não. Então eu quero deixar isso aqui registrado de início. É legítimo que qualquer pessoa, de qualquer profissão e de qualquer chamado, ele tenha um bom ganho. Isso é independente de qualquer situação, seja ele pastor, seja ele pedreiro, seja ele gari, seja ele professor, o que for, é digno que aquela pessoa tenha uma boa remuneração. E a Bíblia diz que aqueles que presidem, aqueles que conduzem o povo de Deus, o apóstolo Paulo diz que eles são dignos de duplos honorários. Então eu quero fazer essa ressalva, eu quero fazer essa consideração, para que você não possa dizer assim: o pastor fulano de tal ganha tanto, ele é corrupto, e o meu pastor lá, ele não ganha, ele é honesto. Não é bem assim. Amém? Quero considerar também que existem muitos pastores fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho digno, um trabalho louvável aos olhos de Deus.
Feito estas considerações, para que eu não seja injusto com aqueles pastores que estão trabalhando dignamente, que estão levando a obra de Deus a sério, eu quero que você compreenda que nós estamos vivendo um tempo muito difícil ultimamente. Um tempo onde as igrejas elas perderam o seu propósito, onde os pastores, na sua grande parte, perderam a sua visão, onde muitos templos, na verdade, deixaram de ser igreja e passaram a ser o comércio do pastor, e passou a ser a empresa do pastor, o ganha-pão do pastor, e esse é que é o propósito errado. Esse que é o propósito errado. Então, compreenda comigo. O texto mostra algo muito inusitado. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo. Jesus entrou no templo. Quando Jesus entra no templo, Jesus vê ali algumas bancas, algumas barraquinhas. E Jesus vê que ali dentro daquele templo tinha alguns vendedores, cambistas. O que aqueles homens estavam fazendo? Preste bem atenção. O que aqueles homens estavam fazendo? Deixa eu te explicar. Antigamente, quando a pessoa pecava, ela precisava fazer um sacrifício, um carneiro, uma pombinha, uma rolinha, e assim por diante. Então, o que acontecia? As pessoas já aproveitavam dentro do templo, que ali alguém estava vendendo, e comprava na mão daqueles cambistas, naqueles comerciantes dentro do templo. Pare para você analisar comigo. Pastor, porque alguém pode dizer assim, mas uma coisa na igreja, a finalidade é boa. Deixa-me te explicar. Os fins não justificam os meios. Para que as pessoas queriam os pombinhos ali que estavam comprando? Ou seja, se fosse naquela época, teria alguém aqui com uma barraquinha, vendendo uns pombinhos, dizia, olha, o irmão vai comprar o pombo ali para fazer o sacrifício. Mas não era um sacrifício para Deus? Não era para comprar o pombo para vender para Deus, para sacrificar ali, para expiação do pecado? Qual mal havia nisso? Qual mal havia nisso? Acontece, queridos, que aquilo se tornou um comércio. Acontece que as pessoas ali perderam o propósito em estar na igreja. Mas o bazar tem uma boa finalidade. Escute, o bazar tem uma boa finalidade, é para ajudar na construção da igreja. Deixa eu fazer você refletir um pouco. Como é que uma igreja evangélica pega roupas que poderiam ser doadas, analise comigo, poderiam ser doadas para pessoas que precisam. Esta igreja evangélica atual de hoje, ela bota uma barraquinha na frente da igreja, pega as roupas e começa a vender, com a desculpa de que é para ajudar na construção do templo, é para ajudar nisso. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Eu não consigo compreender, eu não consigo entender como é que uma igreja evangélica que prega sobre amor, pelo menos deveria pregar, consegue colocar uma barraca dentro do templo ou fora dele, ou então vai nas feiras livres, estende ali uma lona, coloca roupas que nós deveríamos ajudar aqueles que estão precisando e faz uma barraca para vender. A igreja ela se desvirtuou do propósito correto. Aí os líderes religiosos colocam aqueles que estão dentro da igreja para trabalhar, e as pessoas não abrem a visão de que ele está alimentando uma corrupção e está alimentando aquilo que Deus abomina. Você não pode fazer parte de uma quadrilha. Você não pode fazer parte do propósito que Deus não estabeleceu. É para ajudar na construção.
Deus é o Deus que move corações para ofertar, como foi no templo que o povo se dispuseram de bom grado para ofertar, sem precisar fazer nada disso. Eu não sou muito chegado à cantina dentro de igreja. Mas a cantina é para ajudar também na construção do templo. Eu só sou a favor de cantina se for para ajudar você. Agora, se for para ajudar o templo, a obra de Deus não precisa de ajuda. O dono é rico, poderoso, soberano, glorioso. Os fins não justificam os meios. Não tem. Não tem. Porque a gente não precisa. Eu concordo com a cantina. Se fosse aqui um templo com espaço, algumas igrejas têm espaço, que às vezes tem eventos lá que fica prolongado, as pessoas ficam, e ali, se for para a gente comprar, para a gente se alimentar, não com a finalidade de ajudar a obra de Deus, mas para nos ajudar, aí eu sou a favor. Aí eu entendo que o propósito está certo, para que a gente não desloque a outro lugar, né, mas que tem ali a praça de alimentação da igreja, para nos beneficiar, mas não no intuito de arrecadar dinheiro para a igreja, para ajudar. Eu não construí esse templo fazendo bazar. E olha que nós não somos uma igreja rica de dinheiro. Todos vocês sabem. O que dizer dos grandes congressos? Grandes congressos, grandes negócios. Congressos milionários. Deixa eu te falar um negócio. Hoje nós vivemos um tempo onde faz congressos com ingresso de R$180. Mas é para levar o povo à adoração, por que não faz de graça? Mas é para juntar os jovens, e por que não faz de graça? Mas porque tem custo. Deixa eu calcular para você aqui. Espaços em Vitória da Conquista, e eu pregando isso aqui, eu não vou ser exaltado não, vou levantar inimigos contra mim. Mas pouco importa, porque Deus me deu uma palavra, disse: continue denunciando o pecado no meio do meu povo, e eu continuarei denunciando este pecado e este mercado gospel, e quem faz parte, tanto liderança quanto os liderados, estão no mesmo pacote, estão sendo coniventes, estão sendo cúmplices de algo contrário à vontade de Deus. Espaços em Vitória da Conquista. Deixa eu calcular para você, que talvez você nunca parou para calcular. Espaço em Vitória da Conquista que cabe 3.000 pessoas. Com ingresso de R$180. 2 dias. Eu vou ser bem caridoso para você entender. Eu vou fazer a conta sempre para baixo. Imagine que seja só, ao invés de 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Ao invés de ser 3.000, tem 3.000, amém, vamos lá. Vamos colocar que seja só 2.000, eu cortei 1.000. Vamos imaginar que o ingresso, ao invés de ser 180, como são, né, os ingressos, seja só 150. Então uma conta básica, 150 pessoas vezes 2.000 pessoas, dá R$300 mil, meu amado. É um grande negócio para o pastor. E já ouvi casos onde a pessoa fez o congresso, pegou o dinheiro, terminou o dia do congresso e falou assim: agora eu vou me presentear. O líder, ou não vou falar o nome porque eu posso até ser processado, né? Eu não tenho dinheiro para pagar, então quando terminou o congresso, que pegou os 300 mil, fora as cantinas que é feita lá dentro, fora as ofertas que é pedidas lá dentro, né? Os votos que tem lá dentro. Fora isso, eu só estou considerando o valor do ingresso, 300 mil. Aí a pessoa termina o congresso e diz assim: agora eu vou me presentear. Vai lá, compra um carro para né, o cabeça ou a cabeça. Vai lá, compra um carro para a filha e um carro para o filho. E a sociedade alimentando a corrupção. Eu não compro. Você é dessa igreja? Eu deixo todo mundo livre. Agora, se tem um congresso aqui em Vitória da Conquista, paga 180, te digo, não vá não. Não alimente corrupção não. Não alimente aquilo que Deus abomina não. Não alimente não.
Não alimente congressos milionários que só servem para trazer corrupção. Já viu esse povo que anda em congresso? Nunca teve vida transformada. Nunca. Porque o que transforma o cristão é o Espírito Santo de Deus. É levar a igreja à oração. Eu preciso, como liderança, levar o povo a orar, a buscar a Deus, a renunciar ao pecado. Então nós precisamos abrir a nossa visão para essas coisas que estão acontecendo e que ninguém denuncia. Você já viu alguma igreja dessas que faz esse grande evento, fazer assim, ó, todo o dinheiro desse congresso nós vamos comprar de cesta básica e levar? Já viu? Toda a arrecadação do congresso, aí eu seria a favor do ingresso de R$500. Não seria de 180 não, teria que ser de 500. Só gente, nós vamos botar o ingresso de R$500. Todo o dinheiro a gente vai comprar tudo de cesta básica e se distribuindo. Já viu isso? Não vai para o bolso de ninguém, não vai para o bolso deles. Você acha que Deus está satisfeito com isso? Líderes que enricam absurdamente, enquanto dentro das igrejas deles tem gente passando fome. Essa é a realidade que nós estamos vivendo em pleno século 21. E ninguém fala nada, sabe por quê? Porque existe muitos que estão se beneficiando deste comércio gospel. Agora em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, eu vi uma reportagem de um cancelamento de um show de Anderson Freire, porque o show custava R$95 mil. Eu pesquisei para não dizer assim, ó, achou na internet fake news, eu fui no site da prefeitura, para eu saber do que eu estou falando, não falar algo que não seja comprovado e cometer injustiça. R$95 mil em um show de 1 hora de relógio. Pode ir lá, R$95 mil, eu estou falando com propriedade. Eu fui pregar em Juiz de Fora, a pessoa que me contratou em Juiz de Fora, que me chamou, me convidou, disse, pastor, a gente fez convite a alguns pregadores, que era R$30 mil para vir pregar aqui. Ou seja, ser pastor, em grande parte, se tornou uma grande oportunidade de enricar. Ser cantor gospel se tornou uma grande oportunidade de enricar. Agora existe uma igreja, por trás disso existe um povo que alimenta esse sistema. Por trás disso existem igrejas que alimentam esse sistema corrupto e amaldiçoado por Deus. Os cultos foram substituídos por show. Porque show atrai mais gente, atrai mais multidão. Então, ao invés de culto, tem esse show, ou foi substituído por um show gospel. E segue uma geração sem transformação, uma geração caída e corrompida. As canções, preste atenção, as canções antigamente colocavam Deus no centro. As de hoje colocaram o homem no centro, sabe por quê? Porque quem está fazendo uma canção, uma letra de canção, ele não está pensando de colocar Deus no centro e adorar a Deus. Ele está pensando em agradar você e eu, para que então ele seja um sucesso. Então o propósito está errado. Antigamente as canções nos levavam a um princípio de adoração. Hoje nos levam a um princípio próprio de egoísmo, de afagar o nosso ego. É por isso que você vê uma geração de crentes que mesmo estando na igreja não tem transformação, porque o Espírito de Deus saiu dos templos, saiu do meio das pregações, Deus saiu do centro, o homem entrou no centro e bagunçou tudo. As pessoas não têm desejo de vir para a igreja para adorar. As igrejas fazem uns eventos com os nomes gospel, aí fazem filas. Não, é porque é o pregador fulano de tal, de não sei aonde, que ele é famoso na internet. Aí a pessoa faz acampamento, paga caro para ir ver ele. Por que a gente não tem o mesmo entusiasmo quando se fala que é oração? Porque já essa corrupção já minou os corações das pessoas e culpa da grande parte dos líderes religiosos. Essa é a verdade. Isso é verdade. As igrejas viraram a empresa do pastor. Conheço o caso que a líder em uma outra cidade
Todo o dinheiro que ela arrecadou da igreja, ela colocou o prédio, colocou no nome dela, construiu no nome dela. Ela já está perto de morrer, que já está velha. Agora vai morrer, evidentemente, que ninguém vai ficar vivo. O que vai acontecer? A igreja acaba, os filhos vão querer o que é direito deles. Ora, se a mãe colocou no nome dela, então beneficiou os filhos. E quem fica lá na igreja, contribuiu para isso, porque sabia, todos lá sabem. Porque teve gente que veio para mim falar, eu falei, você está errado, você está alimentando isso. Por que você não sai de lá e procura uma igreja séria para você congregar? Outro dia a irmã chegou para mim, pastor, eu estou triste com a minha igreja. Eu falei, fala o que, irmã? O pastor ganha um salário. Eu falei, está certo, deixa ele ganhar o salário dele, está certo. Não, tudo bem. Mas uma irmã precisou de uma cesta básica, o pastor disse que não tinha dinheiro, que a igreja está passando aperto. O genro ganha 2.000, a filha ganha 2.000, a igreja paga o aluguel da casa deles, o outro genro ganha mais tanto. Eu falei, trouxa é você que você está contribuindo com essa corrupção. Você não dizima lá, você não oferta lá, você também é cúmplice, você também é conivente. Você também é conivente. Quando Deus vier, você vai no mesmo pacote. Você sabe que está errado e você alimenta esse sistema. Essa é a verdade hoje. Com esses pastores que pegam o dinheiro da igreja, compram o sítio, ele e a família vão para o sítio. Não, o sítio é da igreja, irmão. Ó, irmão, estou comprando um sítio para a igreja, viu? Aí todo mundo, tá bom, pastor, glória a Deus, vamos contribuir. Daqui a pouco só ele e a família dentro da igreja, do sítio. Irmãos, eu vou comprar um carro para a igreja, viu? Aí compra o carro, só ele e a família anda. Deixa de ser trouxa. Para de alimentar a corrupção, que ninguém é trouxa. Será que a gente não vai abrir a mente não, queridos? Não está vendo que aquilo ali está escarrado, uma corrupção? Será que você vai ficar nesse antro de perdição? Abre a sua visão. Você está numa igreja dessa? Sai e vai procurar uma igreja séria. Eu não estou querendo dizer que a igreja a qual eu sou pastor aqui, a Plenitude, seja a única certa, não. Em Vitória da Conquista tem muitas igrejas sérias, honestas, pastores honestos. Mas eu quero te dizer que eu acredito que seja muito pouco. Muito pouco. E se eu receber processo por isso, não tem nada não. Eu vendo meu carro e pago. Ou então falo com vocês me ajudar a pagar. Tá bom? Aí vocês me ajudam a pagar esse negócio aí, não tem nada não. Preso eu não vou mesmo? Então, for para pagar, eu vendo o carro, pago. Falo, não, mas pelo menos eu preguei a verdade. Pelo menos eu preguei a verdade. Pelo menos eu abri os olhos do povo. As pregações antes, elas falavam de salvação, de arrependimento, conserto de vida, de santidade. As de hoje falam de sucesso, prosperidade, vitórias e conquistas. Quem é que não quer ouvir sobre vitória, sobre conquista, sobre prosperidade? Quem é que não quer ouvir? Sobre milagres na sua casa, na sua vida, todo mundo quer. Mas todo mundo caminha a passos largos para a condenação eterna, porque não buscam conserto de vida com Deus, seguem líderes cegos. Não foi isso que Jesus disse? Líderes cegos, condutores cegos, vocês não entram no reino de Deus e não deixam outros, aqueles que querem entrar, entrarem. Vocês não entram e não deixam outros entrarem. Essa é a verdade. Fica nessas igrejas aí, do comércio gospel, que você também vai pagar a conta. Fica nessas igrejas, dos congressos caros, que você também vai pagar a conta. Porque Deus não tem o inocente como culpado, e não tem o culpado como inocente. Você tem que procurar uma igreja não perto da sua casa. Você tem que procurar uma igreja perto da Bíblia. Você tem que procurar uma igreja perto de Deus. Você tem que procurar uma igreja séria. Se ela for longe, vá, mas vale a pena. Eu estou num lugar onde prego o verdadeiro evangelho. Eu estou num lugar que tem transparência, que preza pelo louvor, pela adoração. Eu estou num lugar onde eu não serei condenada, porque lá eu não estou alimentando a corrupção. Vai você de outra igreja lá pedir o seu pastor lá para ver o que entra lá na igreja lá, para onde sai o que entra. Vê quanto é que entra. Vai lá perguntar, pergunte.
É bem capaz dele lhe enrolar e começar a lhe chamar de filho do diabo, tudo quanto é coisa ruim, e falar, ó, sai daqui, meu irmão. Eu tenho um amigo, pastor, muito sério. Ele era de uma determinada igreja e quando ele chamou a determinada líder, ele falou, olha, pastor, é o seguinte, os membros estão reclamando, porque a estrutura aqui a gente quer que esteja no nome da própria igreja. Aí ele falou, pastor, virou para mim e falou, ó, você está abençoado, vá-se embora, sai, tá a minha benção aqui, ó, vai. Por quê? Tem gato no saco. Tem gato no saco, meu irmão. Você é de alguma igreja? Se você for daqui, você tem legalidade de abrir todo o contexto daqui. Agora, se você é de outra igreja, vai lá, procure seu pastorzinho lá, vê quanto é que entra, que sai. Fala, pastor, eu quero saber o relatório aqui, quanto é que entra, que sai, que eu sou membro daqui, eu tenho direito de ver esse negócio. Meu irmão, vamos abrir o olho. Chegue para o seu irmão lá de outra igreja e fala, olha, meu irmão, vamos acabar a corrupção. Ah, pastor, você está incitando uma rebelião. Não estou incitando rebelião. De forma nenhuma, que rebelião é como pecado de feitiçaria. Mas se você é membro de uma igreja, você tem o direito de saber quanto é que entra, para onde sai, para onde vai aquele negócio. Essa é a verdade. Congressos com valores absurdos, que tem como finalidade vir para o bolso do próprio líder, ou enriquecer aquela igreja. Essa é a verdade. Conferências lucrativas. Queridos, já convidei, eu tentei convidar, desde o início do ano, Fernandinho. Ele é um homem de Deus, eu olho para ele e vejo que ele é um homem de Deus. Mas a assessoria dele botou a maior dificuldade. Ah, nós não temos vaga. Eu falei, meu irmão, a vaga que vocês tiver aí, eu quero. Não, esse ano nós não temos vaga. Eu falei, rapaz, o ano todo dia vocês têm. Eu falei, moço, eu sei que tem um custo para vir, a gente paga. Você não pode também ser injusto, tem custo para aquele cantor vir, tem a banda, tem hotel. A igreja precisa arcar valiosamente. Mas colocou ali as maiores dificuldades. Eu falei, é porque é a minha igreja. Agora, desde se fosse a prefeitura contratando para vir fazer um show, que na hora aparece vaga. Na hora. Por quê? Porque é 50 mil, é 100 mil. Não é Fernandinho. Eu sei que ele é um homem de Deus, mas é a assessoria, é o atravessador. É quem cuida da agenda. Eu sei que aquele homem é um homem de Deus. Eu bato o olho nele e eu sei que ele é. Então talvez ele nem conheça isso. Mas a verdade é essa, a dificuldade que tem de vir. Por quê? Dinheiro, meu irmão. O que move esse mundo corrupto é dinheiro. Tem dinheiro? Tem, não tem? Um amigo meu, de uma determinada igreja, tomava conta de uma congregação aqui em cima, lá nos Pedrinhas. Em torno de 30 irmãos, era de uma determinada igreja, chegou para o pastor e falou assim, pastor, vamos tomar conta desses irmãos. Estou lhe falando que é o irmão verdadeiro. O pastor virou para ele e falou, meu irmão, esses irmãos aí são prejuízo para a igreja. Falou desse jeito, é prejuízo para a igreja. Meu irmão, não tem nada mais valioso do que a alma. O pastor virou e falou, é prejuízo para a igreja, porque deixa esses irmãos lá. Ele falou, aqui não é meu lugar não. Saiu fora. Essa é a verdade. Se o cara é pobre, porque ele atrás de pobre para quê? Eu quero um irmãozinho que dizima R$2.000. É assim que muitos pensam. Essa é a verdade. Essas são as denúncias que nós precisamos fazer. Pregações que só falam de prosperidade, de conquistas, de vitória, de etc. Campanhas dentro da igreja com envelope de 50, de 100, de 200, de 300. Um dia um amigo me ligou e falou, pastor, tem um conferencista aqui que preciso levar na sua igreja, só tem um problema. Eu falei, qual? Ah, ele passa o envelope. Eu falei, manda ele passar o envelope em outro lugar, aqui não quero não. Eu falei, quero não. Não, mas divide com a igreja. Eu falei, muito menos, não quero não, muito obrigado. Diga a ele que o pastor aqui não aceita não. Ah, eu vou tentar alguma coisa. Não, pode falar que eu falei que eu não aceito não. Não precisa esconder não. O que eu estou falando, você passa, pega do jeito que você está pegando comigo aqui, manda na cara dele mesmo. Pode dizer que eu, pastor Cristiano, não aceito que aqui venha fazer uma campanha, passar um envelope de 50, 200, porque lá não é comércio. Se ele quiser fazer o comércio, ele faz aonde os pastores aceitam. Aqui não. Mas esta é a realidade.
O cara vem fazer a campanha, passa o envelope e ó, pastor, nós dois. É verdade. Aí ele lança uma palavra muito bonita, eloquente, e ele vai. Templo é um lugar de se reunir com o propósito de adorar a Deus. Igreja não pode perder o propósito de adorar, não pode perder o propósito de congregar, não pode perder o propósito de estar na presença, não pode perder o propósito de ouvir a palavra de Deus. Isso aqui jamais pode ser um comércio, isso aqui jamais pode ser uma empresa do pastor, da família do pastor. Você está numa igreja, aquele templo lá está em nome da pastora, do pastor, sai fora. Sai fora, antes que você receba também a condenação de Deus sobre a sua vida. Ah, o problema é do pastor lá, eu estou aqui com Deus, sério. Espera aí, você sabe que está errado. Se você sabe que está errado e permanece lá, você não é inocente, você é culpado. É o sistema, meu amado. Você não pode alimentar um sistema corrupto, um sistema caído. Verdade, o pau está comendo hoje. Muitas igrejas deixaram de ser igreja, de ser casa de oração, para ser casa de shows gospel. Muitas igrejas deixaram de ser casa de oração para ser casa de shows gospel. O que Jesus falou? Está escrito, a minha casa será casa de... Mas hoje tem se tornado casa de shows gospel. É a verdade. Deixaram de ser casa de oração para ser uma empresa ou um comércio do pastor. O cara coloca ali uma pequena igreja, igual aquele programa da Globo, pequenas empresas, grandes negócios. Em outras palavras, pequenas igrejas, grandes negócios. Ele abriu uma igreja para ele viver com a família, e tudo que entra é dele. Você sabia que aquela palavra que diz assim, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, aquilo não foi falado destinado a Satanás? Foi destinado a pastores? Leia lá que você vai ver. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Aquilo foi feito para... E os cães que a Bíblia se refere são pastores, maus pastores, que só querem saber de dinheiro, lucro. Volto a frisar e a ponderar. Não é errado o pastor ter um bom salário. Não é errado. Digo isso para que você amanhã não diga, o meu pastor Cristiano Leal não ganha alto salário, ele é santo e é perfeito. O seu lá ganha 30 mil, ele é errado. Não, não estou dizendo isso. Aquele pastor lá pode ganhar um salário de 30 mil reais, mas ser um verdadeiro homem de Deus, fazer um trabalho social incrível, sabe? E fazer algo, ter um coração puro, e o coração dele não está em dinheiro. Amém, glória a Deus. Não estou pregando aqui contra pastores que têm alto salário. Não estou dizendo que ele não seja um homem de Deus, e que aquele que ganha pouco, que aquele que não ganha nada, ou eu que não ganho nada, ou eu que não ganho pouco, seja o santo. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Fazendo do evangelho um negócio. Hoje nós estamos vivendo um tempo que estão fazendo do evangelho um bom negócio. O cara começa a pregar, começa a cantar, ele recebe convites, e aí convites caros. Essa é a verdade, querido. Essa é a verdade. Fazendo do evangelho um bom negócio. Essa é a verdade. Agora escute, analise esse texto comigo. Versículo 13 do capítulo 21 de Mateus diz assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de? Mas vocês a tendes transformado em um covil de ladrões. Jesus está dizendo, em pleno século 21, para muitas igrejas de Vitória da Conquista, para muitos líderes de Vitória da Conquista, para muitos líderes da Bahia, do Brasil, para muitas igrejas da Bahia e do Brasil, que as igrejas foram transformadas em covil de ladrões.
em comércio. É isso que Jesus está dizendo. Em comércio. Deixa-me te dizer, o meu sogro chegou para mim e falou assim: eu vou lhe dar um boi para você fazer um bingo. Eu falei: rapaz, fui educado, elegante, mas não quis. Está lá. Vai ajudar a igreja, pastor. Os fins não justificam os meios. Ganhei para a igreja. Faz um bingo, ajuda a pagar as poltronas. Eu falei: não, deixa aí que Deus vai prover, deixa quieto. Não fui deselegante, falei amém e tal. Mas para eu fazer um bingo, meu irmão, nós estamos vivendo o tempo do bazar, das rifas, dos bingos, das cantinas, todo quanto é tipo de comércio dentro da igreja. Essa é a verdade. Lá na sua igreja tem bingo? Ah, pastor, mas é para ajudar na construção. A igreja de Deus não precisa de ajuda. Você precisa se mover voluntariamente para ofertar. Você precisa se mover voluntariamente para dizimar. A gente não precisa criar mecanismos mundanos, profanos, para trazer para dentro da igreja com uma finalidade de que a gente vai ajudar num templo, vai ajudar nisso e naquilo. Não dá certo. Não era isso que Jesus estava condenando? Não era, a finalidade não era boa, os pombinhos não era para sacrifício para Deus, mas o propósito era errado, mas a finalidade era errada, os fins não justificavam. Agora escute, por que as igrejas hoje elas estão tão frias? As pessoas elas estão tão desviando facilmente. Por que não existe mais milagres, não existem mais curas, não existe mais o poder de Deus sobre as igrejas de uma forma geral? Escuta o que aconteceu aqui no versículo 14, depois que Jesus expulsa os mercadores do templo, os vendedores do templo, os cambistas. A Bíblia diz no versículo 14 que depois disso foram ter com ele os cegos e coxos e os curou. Sai os cambistas, sai o comércio e agora entra a cura, o milagre. Aqui agora voltou o milagre a acontecer dentro do templo, voltou a cura a acontecer dentro do templo, porque agora Jesus já expulsou toda essa corja maligna. Agora perceba, queridos, comigo também no versículo 15, vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, que os meninos clamavam num templo: Hosana ao filho de Davi. A adoração voltou. Depois que saiu o comércio, a adoração volta. Depois que expulsou os cambistas, a adoração agora se perdurou no templo. É por isso que nós não estamos mais vendo adoração, não estamos vendo mais cura, não estamos vendo mais milagre, não estamos vendo mais manifestações de Deus, e não estamos vendo mais pessoas transformadas pelo Evangelho, porque nós temos vivido um tempo onde o Evangelho que tem sido pregado tem sido um Evangelho híbrido, um Evangelho adulterado, um Evangelho adaptado e armengado para o povo, para enganar um povo. Isso é verdade. E aí? Você é conivente desse sistema religioso? Você tem sido conivente desse sistema maldito que Jesus agora está condenando? O próprio Jesus entra no templo, pega um chicote, sai derrubando mesa, sai ali, porque estava escrito: o zelo pela tua casa me consome. As igrejas de hoje não fazem mais evangelismo, não tem mais culto de oração. É verdade, você já viu? É muito mais fácil. Ora, seria muito mais lucrativo para mim, pastor, fazer um congresso aqui, colocar ingressos caros. Daqui a pouco eu e minha esposa, minha família batendo de Land Rover. Claro que seria mais vantajoso. Não tem nada não, muitos jovens estão sendo beneficiados, os jovens estão quieta com isso, que eu não estou vendo transformação na vida desse povo. Entra congresso, sai congresso, caravanas para Israel, o povo é batizado no Rio Jordão, só falta ficar lá dentro, quando volta, sai, não parece a mesma coisa, a mesma tranqueira. Não transformou em nada. Pastores que estão em cima do púlpito, que está no terceiro, no quarto casamento, e você está debaixo dessa maldição.
Um dia eu disse para um amigo meu, queridos, quando eu cheguei em Conquista, um amigo meu participava de uma determinada igreja, aí nós morávamos na mesma casa, eu falei assim, ô Marcos, sai dessa igreja, meu irmão. Esse pastor teu é vagabundo. Ele falou, que isso, rapaz? Eu falei, tu vai ver. Passa o tempo. Ele me fala, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Você não acredita, o pastor mandou mensagem para minha esposa, cara. Eu falei, eu te avisei. Você ficou lá porque você quis. Eu te avisei que aquilo era um bandido. Eu te avisei que aquilo era safado. Só você não via. Então os caras estão de todo jeito, de qualquer maneira, pregando o evangelho com o intuito só de ganhar dinheiro e sua vida que se rebente para lá, queridos. Pequenas empresas, grande negócio, o resto que se rebenta, evangelho que se rebenta para lá. Essa é a verdade. Nós vivemos um tempo que todo mundo quer ser pastor. O cara sai da cadeia hoje, amanhã ele fala, rapaz, ser pastor está sendo melhor do que ser traficante, de que ser ladrão, de que ser assassino. Esse dia eu encontrei um cara na feira, o cara falou assim, rapaz, saí da cadeia, não sei o que, PPP, daqui a pouco, estou vendo no WhatsApp, o cara, aqui é o pastor fulano de tal. Eu falei, oxi, mas o cara não era bandido. Ele não tem mais uma referência, ele não tem mais uma família. Pastores que não é referência de família, pastores que não é referência mais para as pessoas. E o cara está no quarto casamento, o cara está no terceiro casamento, o cara está no segundo casamento, e ele está amaldiçoando o teu. O cara que está na corrupção, você está vendo ele escancarado ali como um corrupto em cima do púlpito, e você está lá servindo de cobaia para uma maldição, sendo um conivente. Isso é a verdade. O que eu encontro de pessoas decepcionadas com pastores, com líderes, e a Bíblia diz que por causa destes miseráveis, o caminho da verdade é blasfemado. Não é assim que a palavra de Deus diz? O caminho da verdade é blasfemado. Eu já vi casos de pastores que é caso de polícia, meu irmão. O cara é terrível. O cara é mentiroso. Pastor, queridos, nós precisamos de líderes como o apóstolo Paulo, que diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos de homens como Elias, que diz, olhai para mim. Nós precisamos de homens como Paulo, como Pedro. Pedro olhou para aquele paralítico e disse, olhe para nós, não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico, ele andou, aquele coxo, ele andou. Os líderes de hoje têm prata, têm ouro, têm carro, mas não tem Jesus, levanta e anda. Saia dessas igrejas que se tornaram covil de ladrões. Pare de alimentar um sistema maligno, corrupto. Abre a sua visão, procure uma igreja séria para você congregar. Antes de congregar numa igreja, procure saber quem é aquele pastor, se ele é casado, se ele tem filhos, onde ele mora, o que ele faz, quem ele era antes, a vida pregressa dele. Se ele é um homem de verdade, de bom testemunho. Pare de seguir cegos, condutores cegos. O cara está lá, servindo de maldição para você. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo esse tempo, onde os templos se transformaram em grandes negócios. As franquias que vão se abrindo, com o intuito sempre de arrecadar dinheiro, mamon. Você sabia que a única instituição, o único elemento que foi tratado como Senhor na Bíblia, abaixo de Cristo, abaixo de Deus, foi o dinheiro? Jesus falou, vocês não podem servir a dois senhores, não podem servir a Deus e a mamon. Hoje o que rege muitos púlpitos, eu estou falando de púlpito, eu não estou falando de igreja não. Estou falando de púlpito, que rege muitos púlpitos, é dinheiro, meu amado. É dinheiro.
Se o propósito daquele pastor é dinheiro, sai de lá. Se ele é um mentiroso, sai de lá. Campanha do envelope, sai de lá. Bazar de roupa, sai de lá. Essa é a verdade. Vai ficar lá alimentando o sistema? Vai ficar lá sendo conivente? Vai ficar lá sendo cúmplice? Você vai ficar? Você fica. Agora você sabe que no dia do juízo, Deus vai dizer, você alimentou o sistema, você também faz parte desse sistema. Você fez parte, porque você via tudo de errado naquele líder, você via tudo de errado naquela liderança e você ficou lá alimentando aquele sistema. Era você que bancava aquela corrupção. Era o seu dízimo que bancava aquela corrupção. Era a sua oferta que bancava aquela corrupção. É isso que você vai ouvir de Deus. Você sabia que ele desviava o dinheiro? Porque quando a pessoa vai ali para uma igreja, queridos, que ele chega a primeira vez, ele não sabe de nada ali, ele é um inocente. Deus não vai colocar sobre ele nenhuma condenação. Mas quando ele entra naquela igreja e ele começa a ver a podridão da liderança e ele permanece lá, ele não é mais inocente. Ele é culpado e Deus não o terá como inocente. Deus não o terá como inocente. Tem muitas igrejas sérias, tem muitos pastores sérios, então não há porquê, não há razão para você ficar numa igreja desestruturada, que não prega o verdadeiro evangelho, que só fala em dinheiro, que só fala em campanha tal, em campanha disso, de envelope de 50, de envelope de 200. Teve um congresso aí no Imposto Seguro que teve até, a minha sogra foi e falou para mim que teve até oferta de 100 mil. Um dia foi lá na igreja lá em Guaí, o cara estava profeta da chuva. Dizia, onde ele chegava chovia. Eu falei, por que ele não manda lá para a seca do Nordeste? Que o povo está morrendo de fome, de sede lá. Manda esse infeliz ir para lá então. Aí, observa, como é a malandragem. Irmãos, você vai ter que dar um cordeiro pela sua família. Um cordeiro é R$1.500. Você dá um cordeiro e eu vou orar pela sua família. Falei, rapaz, os caras não tem mais o que inventar, velho. Se acontecer um negócio desse que eu falo, bicho, sai daí para não perder minha cabeça, sai de cima do púlpito que eu pastoreio a igreja. Some da minha frente, que não tem condição um negócio desse não, irmãos. Alerta aquele que está nessas igrejas, igreja não, nesses comércios. Sabe? Eu não estou aqui querendo dizer que eu sou perfeito, não, eu tenho falhas, mas eu tenho sinceridade com a obra de Deus. Eu tenho sinceridade com a obra de Deus. Eu não estou aqui passando envelope, é vocês que têm que ver, eu não estou aqui fazendo campanha de envelope de 50, de 200 e 300, não. Não. No dia que você vê, aí você chega para mim e fala, pastor, você caiu na sua própria condenação. Que o senhor disse que não passa envelope, está aí passando, fazendo campanha de envelope. Eu posso chegar amanhã e dizer, gente, nós estamos querendo construir uma creche, como a gente está em construção de creche, e eu quero que você traga uma oferta destinada a essa creche. Está aqui o envelope, aí tudo bem. Agora eu não posso usar de mecanismo de arrecadação. Irmãos, nós vamos construir aqui um novo templo. Se você sentir no seu coração de ofertar para esse templo, eu tenho que levar você a ofertar voluntariamente num propósito correto. E não fazer daquilo um mecanismo de arrecadação para vir para o meu bolso. Não. Está na hora da gente abrir os olhos. Deus tem levantado homens que têm pregado o verdadeiro evangelho. Deus tem levantado homens que têm dito assim para você, como eu tenho dito de cima deste altar, ore mais, busque a Deus, se envolva com Deus, abandone o pecado, se arrependa, busque a face do Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, que te leve para perto de Deus, abandone o pecado, abandone a mentira, abandone o engano, se consagre ao Senhor, palavras que falam sobre santidade, arrependimento, que fala sobre salvação, que fala sobre o céu, que fala sobre o inferno. É isso.
É isso que nós precisamos viver. Que você possa fazer parte de uma igreja séria, de uma liderança séria, de uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho. Vamos denunciar o mercado gospel. Vamos denunciar os shows gospel. Vamos dizer, meu irmão, saia desse antro de perdição. Essa é a verdade. E viver o verdadeiro evangelho. Pense nisso. E que você possa ser abençoado e abençoada por Deus. Se coloque de pé.